Do Instituto de Educação Básica Cristo Rei, bom dia para todos, professora Ioná, minha turma do 8º ano, aula do dia 27 de maio, vamos fazer uma revisão sobre a Revolução Francesa para que vocês tenham suporte para responder as questões do livro didático da página 66, ok? Vamos lá, bom dia para todos. Então vamos relembrando aí o que era o antigo regime. É a denominação do sistema político e social da França anterior à Revolução Francesa, tá? Durante o antigo regime, a sociedade francesa era feudal e constituída por diferentes estados. Nós temos o clero, a nobreza e a burguesia. No degrau mais alto que estava o rei, que governava segundo a teoria do direito divino, na qual afirmava que o poder do soberano era concedido por Deus. A política do antigo regime se caracterizava por uma monarquia absolutista. E o último rei a governar a França durante o antigo regime foi o Luís XVI, na dinastia Bourbon, que morreu na guilhotina. Temos aí também os sans-culottes, que eram, portanto, membros não privilegiados da sociedade francesa, tendo ocupado um papel fundamental no desenrolar da Revolução Francesa. Os sans-culottes eram, em essência, trabalhadores urbanos que podiam ter ocupação tão variadas quanto o artesanato, comércio, advocacia, o jornalismo, podendo até mesmo serem proprietários modestos de terras e influenciaram muito na questão do período da Revolução Francesa. Então, percebam que essa época, o problema que mais assolava a França era o problema financeiro. Uma vez que a dívida pública era enorme e crescente, e ainda estava difícil conseguir empréstimos, e a arrecadação de impostos estava diminuindo devido à crise econômica, foi convocado então os Estados Gerais, que era uma reunião entre os representantes do primeiro estado, do segundo estado e do terceiro estado, para encontrarem uma proposta que fosse de agrado de todos e que resolvesse o problema. Então, antes da reunião, algumas exigências foram colocadas em pauta pelo terceiro estado, que representava aí 96% da população. E por isso exigia que o rei, que só mandaria representantes para a reunião se os seus deputados fossem o dobro dos deputados que o rei queria que fossem escolhidos. Lógico, o rei não aceitou a proposta, pois sabia que se aprovasse estaria dando muito poder ao terceiro estado, ou seja, a reunião dos Estados Gerais não adiantou em nada e somente fez piorar a situação. A crise acabou se agravando ainda mais. Percebam aí, alunos, algumas características dos estados que formavam a sociedade francesa, tá? Com cerca de 24 milhões de habitantes, a França era, no final do século XVIII, o país mais populoso da Europa. E também um dos mais injustos. Na França, o clero e a nobreza tinham enormes privilégios e o rei impunha a sua vontade. Ele era representante de Deus na terra. Nessa época, a sociedade francesa estava dividida em 3 ordens ou estados. O primeiro estado, que era o clero, que representava a igreja, com cerca de 120 mil pessoas. Nós tínhamos o segundo estado, que era a nobreza, composto pela corte, que girava em torno do rei, pela nobreza provincial e pelas pessoas que, embora não tenham nascido nobre, enriqueceram e compraram títulos de nobreza. A nobreza correspondia a um total de 360 mil pessoas. E o terceiro estado, que era formado pela maioria da população, entre burgueses, trabalhadores, artesãos e camponeses, além de um grande contingente de desempregados, de famintos e de marginalizados. Mas o grande contingente populacional
era realmente de camponeses que respondiam aí a cerca de 80% da população francesa. Não podemos esquecer que nós ainda vivemos num período extremamente rural, né? Muitos desses camponeses ainda estavam presos aos seus senhores feudais. Percebam essa charge ao lado, que ela faz referência aos 3 estados e aos privilégios da classe, em especial a isenção de cobrança de impostos do primeiro estado e para o segundo estado. Vejam, nós temos aí um camponês pobre, no qual ele leva nas costas o primeiro estado e o segundo estado, né? Então, isso é uma boa representação de como a sociedade francesa estava caracterizada neste período. Queridos alunos do 8º ano, chegamos aí ao fim, vamos agora para a hora da atividade. Peguem o livro didático de vocês na página 66, respondam a questão 1, 2 e 3, com base e suporte nessa pequena revisão que a professora Ioná está passando para vocês. Qualquer dúvida e qualquer dificuldade, por favor, me procurem no Zap, no privado, que eu atendo e nós tiramos aí as dúvidas de vocês, tá certo? Bom dia para todos e fiquem com Deus e bom dia 27 de maio.